Bom, prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos estudando agora, vamos estudar a chegada dos judeus no Brasil. Na página 63, o número 1, Gaspar da Gama, eu comento aí, foi um judeu que esteve na armada de Pedro Álvares Cabral em 1500. E ele atuava como conselheiro pelo conhecimento que possuía das Índias. O que aconteceu? Esse judeu, a história dele é até bem interessante. A família dele fugiu da Polônia por conta da perseguição católica. Aí foram parar no Egito. Foram para Alexandria e lá viveram fazendo comércio, tá bom? Acabou que ele foi, como judeu fazendo comércio, ele foi para as Índias. E ele falava muitos idiomas. Ele era um judeu poliglota. Diz que ele falava cerca de 10 idiomas, tá bom? E então ele atuava lá nas Índias porque o comércio nas Índias estava assim muito forte. Os irmãos lembram a história que é contada que o Brasil foi descoberto, Cabral saiu procurando o caminho das Índias, né? Por quê? Porque os muçulmanos tinham tomado a região do Mar Negro, ok? E o comércio das Índias vinha por aquela região. E os muçulmanos falavam para os católicos, olha, para passar aqui você vai ter que pagar uma multa assim. Então o comércio para a Europa ficou muito caro. Então eles resolveram dar a volta pela África, uma viagem longa, mas para eles terem um acesso às Índias que agora os muçulmanos já não liberavam mais, já que eles tomaram Constantinopla e aquela entrada ao Mar Negro. Então o propósito era esse. Antes de Cabral, o que havia acontecido? Um outro navegador, um católico chamado Vasco da Gama, ele viajou para as Índias. Quem ele encontra lá? Ele encontra esse judeu, que ainda não se chamava Gaspar da Gama, né? Ok? Então Vasco da Gama encontrou esse judeu. Esse judeu, ele estava vivendo lá, inclusive ele trabalhava para um sultão. Os islâmicos nesse período não tinham problema com os judeus. E o que Vasco da Gama fez? Vasco da Gama capturou ele, torturou ele, jogando óleo quente no corpo dele, obrigou ele a se batizar. Então ele foi batizado pelo próprio Vasco da Gama, tá bom? E por isso recebeu esse nome, Gaspar da Gama, e Vasco da Gama levou para a Espanha. Aí quando chegou na Espanha também, ele precisando sobreviver, ele começou a contar a história das Índias, e ele falava muitos idiomas. Então o rei da Espanha simpatizou com ele, tá bom? E era um judeu que tinha aceitado o batismo católico, tá bom? Então era chamado agora de cristão novo. Então ele viaja como cristão novo. Ele viaja autorizado, né, como cristão novo. E ele era assim uma pessoa fundamental. Ele, quando chega ao Brasil, ele é o primeiro, né, claro, né, ele é o primeiro a tentar fazer contato com os índios, porque como ele era um especialista em idiomas, vamos dizer, é mais fácil a pessoa, nesse caso, que já estuda muitos idiomas, ele conseguir identificar uma nova língua. Mas diz que ele não conseguiu, ficou dias tentando conversar com os tupiniquins, mas não entendia a língua deles, tá bom? Mas foi uma pessoa muito importante. A história dele é a história de um judeu que, infelizmente, perseguido pelos católicos, vão chegar nessa situação aqui no Brasil, tá bom? Mas ele começou a trabalhar para os católicos assim, obrigado, tá ok? Obrigado.